Libertação é uma palavra que anda muito em moda. A gente vê por aí igrejas oferecendo cultos de cura e libertação como um produto, muitas vezes, a ser vendido e entregue por essas igrejas numa data e horário específico. Né? Venha nas quartas-feiras ao nosso culto de cura e libertação. Ou vai cultuar, ou vai curar, ou vai libertar. Né? Mas a libertação é algo que Deus fez ao povo de Israel no passado, quando retirou o povo do cativeiro dos egípcios. Houve, ao longo da história, outros momentos em que Deus agiu libertando o povo de situações de escravidão, situações em que o povo estava cativo, né? Já teve o cativeiro da Babilônia, enfim, outras situações aconteceram ao longo do tempo. Nesse episódio que a gente vai falar aqui é o episódio de Êxodo. Né? Deus usou Moisés para conduzir todo aquele processo de retirada do povo do jugo egípcio e trazê-lo para enrumar a terra prometida a Canaã. Né? Depois a gente vai ver por que o povo não chegou lá. Mas o planejamento, a ideia era tirar o povo do Egito e conduzi-lo imediatamente à entrada à terra prometida. Essa libertação que Deus fez ao seu povo no passado, no momento em que o povo já estava há 400 anos escravizado pelos egípcios, é algo que Deus também faz em nossas vidas. Não do contexto em que as pessoas espalham e vendem por aí, né? Libertação de alguma coisa que está afligindo, de algum problema econômico, de alguma coisa assim. Deus pode e faz, se for necessário, esse tipo de libertação. Problemas econômicos acontecem por desequilíbrio, por desemprego, por algumas necessidades ou algumas administrações que muitas vezes nós não fazemos da forma correta. Se eu faço uma dívida, a dívida é minha, eu vou ter que pagar. Não adianta pedir por libertação, não, vou ter que pagar. Agora, eu preciso de sabedoria, né? Sabedoria para que eu busque uma situação estável financeiramente, um emprego, um trabalho, algo que vai me dar uma renda, que vai me possibilitar pagar aquela dívida, que vai me possibilitar administrar de forma mais inteligente e sábia o recurso que eu recebo, enfim, várias outras situações. Deus nos liberta hoje do pecado, Deus nos liberta hoje da morte eterna, Deus nos liberta do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Essa é a libertação que nós temos hoje nos nossos dias. É complicado, muito complicado a gente ouvir aí falar sobre culto de cura e libertação. Deus cura, né? E pode libertar de algumas coisas realmente, sem algumas coisas, pode libertar de qualquer coisa, né? Mas não acredito que isso aconteça apenas por uma demonstração de poder. Isso não acontece dessa forma. Acontece quando há necessidade. Né? Se você tem um vício, tem um problema, que você sabe que precisa se libertar daquilo, se livrar daquilo ali e aparenta ser mais forte do que você, peça a Deus, Ele apoia sim, Ele liberta sim, não por um milagre, mas te dá forças para você sair daquilo ali. Ele vai libertar do milagre, por um milagre, se for algo realmente que só por milagre, né? Só pela ação direta de Deus. Não estou dizendo que Deus não vá agir, Ele age sim, mas a gente não pode esquecer do nosso lado, da nossa vida prática, do nosso dia a dia, das coisas que de fato nós temos que fazer, primeiro para não entrar em algumas situações de problema, algumas situações de risco. Segundo, para que a gente saia de algumas situações dela. Né? Já aconteceu, já tive
em situação de que eu vi que estava viciado em refrigerante. Eu fui lá e consegui, depois de um tempo, cortei, pronto. Vou começar a tomar refrigerante de novo? De jeito nenhum, já sei que eu vou me viciar nesse treco, não vou tentar de novo. Né? Para que eu vou tentar? Então, Deus agiu, mas com meu esforço ali também, né? E me colocando naquela situação. Agora, da escravidão do pecado, não tem outro jeito de ser liberto a não ser pelo poder de Deus. E se a gente precisa de uma libertação de algo que está além das nossas forças e a gente não pode fazer nada, a gente pode, deve invocar o nome de Deus sim, e Ele atua de forma poderosa para nos libertar daquela situação. Acontecem, sim, situações em que nos enredam, que nos cercam e a gente não tem um caminho próprio, um caminho propício, fácil, tranquilo, ou consegue visualizar uma linha de ação de como a gente vai resolver aquilo ali. Muitas vezes até consegue, mas porque Deus não quer que a gente saia desse jeito, né? A gente precisa enfocar o nome dele e se colocar nas mãos dele para que isso aconteça. A saída do povo de Deus do Egito, através de Moisés, Deus usou Moisés para conversar com o faraó, para dialogar com o faraó, usou as 10 pragas para amolecer o coração de faraó, depois retirou o povo daquilo ali, o povo do Egito, e dentro, à frente do Mar Vermelho, aquela situação toda, e o povo atravessa o Mar Vermelho, o exército de Faraó morre afogado no mesmo mar que o povo atravessou a pés enxutos, né? Essa história toda é uma história muito bacana, muito linda, muito maravilhosa, muito empolgante, e como eu já comentei em outros vídeos aqui do canal, foi usado, foi cinematografado de forma bem épica, né? Para configurar, para mostrar tudo aquilo que aconteceu. Né? Também já vi documentários sobre o que teria acontecido para que aquelas 10 coisas acontecessem naquele momento, daquele jeito, o jeito e o momento anunciado por Moisés foi o milagre de Deus, né? Mas alguns tem um documentário chamado Êxodo Decodificado que busca mostrar que aquelas 10 pragas, aquelas 10 coisas poderiam ser sim fenômenos oriundos de uma série de atividades que seriam vulcânicas, enfim, mas que aqueles milagres, aquelas pragas acontecendo naquele momento era assim de fato um grande milagre. Deus usa a natureza do jeito que lhe aprove, né, que lhe aprove, do jeito que ele quer, né, e para fazer cumprir o seu plano. De forma que as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e a saída do povo do Egito foi, de fato, algo que só aconteceu pela milagrosa mão de Deus, pela poderosa mão de Deus. Essa é a lição número 6 da revista Palavra e Vida, edição número 72. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistafluminense.org.br em PDF, tem uma versão lá que você pode clicar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode clicar e baixar e acompanhar os estudos aqui. Essa edição de número 72 tem por tema Liberdade, Lições do Pentateuco para os Nossos Dias, foi escrita pelo pastor Silvio César Cândido Torres. Essa lição número 6 tem por tema Lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro, fazendo referência ao livramento, à redenção, à liberdade, ao resgate que Deus proporcionou ao seu povo das mãos do cativeiro egípcio.
Ok? O primeiro tópico, então, fala a terrível realidade da escravidão e a salvação do Senhor. O povo de Deus, o povo de Israel, foi para o Egito naquela situação dos 7 anos de fome que seguiram os 7 anos de fartura, quando José, né, o filho de Israel, filho de Jacó, foi vendido e foi como escravo, foi vendido como escravo para os seus irmãos, aquela história toda, e foi ocupar, no final da história, um lugar alto no Egito, né? Como segundo ali do faraó. E ele trouxe a sua família para morar. Acontece, e o início do livro de Êxodo narra para isso, narra para a gente, né? No versículo 6, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E esse disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, esse novo faraó, esse novo rei que não conhecia José, então escravizou o povo. E essa escravização, esse cativeiro, foi um cativeiro de 400 anos. Imagina um povo 400 anos como escravo de outro povo. Isso dá pelo menos 4 gerações, que dirá 5 gerações. Hoje uma geração vive aí 70 anos, né? Então isso aí dava pelo menos umas 5 gerações desde que começou o cativeiro, desde que este rei, que não conhecia José, se levantou, né? Esse cativeiro foi um tempo de muita humilhação, né? Viver na condição de escravo é uma condição desumana, trabalhos forçados. A gente viu isso aí nas histórias recentes da nossa humanidade, na escravidão que teve aqui no Brasil e em outras partes do mundo, a forma desumana como os escravos eram trazidos, tratados, como ficavam amontoados na senzala, né? E sem as mínimas condições de sobrevivência, né? Se a gente for ali para o Holocausto, a gente vê também os campos de concentração, aquelas pessoas estavam como escravos para trabalhos forçados. Também para outras maldades ali, para uma série de testes maldosos, né? Coisa que foi de fato uma chacina. Mas a escravidão em si traz a pessoa que está escravizada uma situação lamentável, uma situação precária, com trabalhos forçados o tempo todo. E nesses 400 anos em que o povo de Deus estava escravizado, parecia que Deus estava em silêncio. Parecia que Deus estava distante, parecia que Deus não sabia não estava agindo para fazer alguma coisa. E aí lá, Êxodo 2, de 23 a 25, fala assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, em um determinado momento, o povo começou a clamar. Pode ser que essa escravidão tenha chegado de uma forma sutil, né, como trabalhos, como coisas impostas e coisas que o povo teria que fazer. Mas chegou um momento que isso estava
pesado demais, né? E o povo começou a clamar. Lembrando que, eu já falei em outro vídeo, Gênesis 15, de 12 a 16, narra Deus falando a Abraão que isso aconteceria. Gênesis 15, de 12 a 16, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas, trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então ele fala aqui, Deus falou a Abraão, literalmente, que por 400 anos, né? Olha lá, e será reduzida à escravidão, andará em terra alheia, né, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Isso não aconteceu sem que Deus tivesse o domínio da situação. Aconteceu porque Deus queria que acontecesse. Sabia que ia acontecer na sua onisciência, pela a escolha, pelo livre-arbítrio que nós temos, Deus sabe, apesar de termos o livre-arbítrio, Deus sabe o que vai acontecer pela sua onisciência e Deus usa essas situações para o nosso crescimento, para que a gente cresça, amadureça e mude, né? O plano de Deus ele sempre vai ser executado, ele sempre vai dar o caminho para que seja executado, e este tempo em que o plano dele acontece, né, ele é Deus que sabe o tempo, né, e a condição para que nós cresçamos. Né? Então, muitas vezes a gente não entende por que a gente pede uma coisa e essa coisa demora a vir, ou parece que Deus não está respondendo, as circunstâncias não são boas, as coisas não acontecem, né? E parece que Deus, quando age de forma atrasada, já chegou, poxa, podia ter chegado isso há 5 anos, mas Deus sabe por quê. Quando a gente se coloca no centro da vontade dele, ele age de forma que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer, né? Deus não se atrasa, Deus não socorre de forma atrasada. Ele faz todas as coisas a seu tempo, conforme a sua vontade, né? E dentro dos planos dele, né? Nada foge ao controle de Deus. Não pensemos dessa forma, porque isso não acontece. O que acontece é que eu não consigo entender a vontade de Deus sendo executada, o tempo de Deus, a forma como ele executa. Eu não consigo entender. Eu tenho ansiedade, eu quero que a coisa se resolva logo, eu quero que a coisa aconteça logo, e muitas vezes a gente tenta ajudar Deus tentando pegar um atalho, e esse atalho derruba, né, as ações de Deus ou atrasa as ações de Deus, e ele vai demorar um tempo a mais para consertar. Não entenda que eu vou atrapalhar sistematicamente as coisas de Deus. Porque quando ele quer uma coisa num determinado tempo, ele vai dar o jeito daquilo acontecer, né? Bom, essa libertação do povo de Israel da escravidão do Egito foi uma coisa assim extraordinária, uma coisa sobrenatural, né? Era um projeto de Deus, não foi uma coisa que aconteceu porque agora eu vou ouvir, então, não, tá lá, dito a Abraão que o povo seria cativo por 400 anos, né? E Deus, pelo seu poder, foi lá e fez essa obra,
de uma forma bonita, de uma forma sobrenatural, de uma forma marcante. Qual era o projeto? Qual era a ideia? Que isso marcasse o coração do povo de Israel. Que o povo de Israel não esquecesse das maravilhas, dos milagres, dos prodígios que Deus fez. No entanto, quando a gente vai olhar lá a história do povo no meio do deserto, tá o povo reclamando disso, reclamando da falta d'água, reclamando de que não tem carne, reclamando de... Sempre tem uma reclamação. E nós somos bem assim, né? Nós reclamamos sempre das coisas. Aquilo ali era para ser uma experiência marcante, para que todas as gerações futuras lembrassem, tivessem isso na mente, lembrassem. Sabe? Deus muitas vezes faz milagres em nossas vidas. Ou algumas vezes a gente sente a mão de Deus agindo assim, bem presente. A mão de Deus que fez aquilo acontecer. É bom a gente reconhecer essas coisas. E é bom que a gente não esqueça dessas coisas. Porque quando a gente é submetido a problemas, a pressões, a coisas que nos afligem, nos estressam, nos deixam ansiosos, a gente precisa lembrar da forma como a mão de Deus agiu nessas situações. E isso precisa estar vivo na nossa cabeça. O Deus que agiu num determinado momento para resolver uma determinada coisa é o mesmo Deus que pode agir a qualquer momento. A libertação de Israel foi emblemática, né? Foi um negócio assim maravilhoso. 10 pragas anunciadas, executadas na ordem que foram anunciadas, de forma progressiva, 10 oportunidades dos egípcios, do faraó, libertar o povo, né? E Deus agindo de forma sobrenatural 10 vezes ali nas 10 pragas. E depois, no meio da saída, mais uma coisa de forma sobrenatural, várias, né? Teve a coluna de fogo, a coluna de fumaça, de nuvem, para cobrir o povo do sol escaldante, a coluna de fogo para separar o exército faraó, e depois tem lá a abertura do Mar Vermelho, o povo passando a pés enxutos e depois o exército faraó morrendo afogado no mesmo mar. Que coisas maravilhosas, que sinais maravilhosos. Não era para que o povo esquecesse dessas coisas. Esses sinais tiveram duas aplicações ou duas linhas assim a abordar. A primeira, a Faraó, né? Amolecer o coração do Faraó. Cada uma das pragas veio amolecendo o coração do Faraó e a última praga atingiu a sua própria casa, matando o seu primogênito, e ele resolveu libertar o povo. E por outro lado, era para essas pragas agirem no coração e na mente do povo de Israel. Uma mente, como disse aqui nosso comentarista, uma mente cauterizada pela escravidão. 400 anos de escravidão quer dizer que quem nasceu na última geração o tataravô, né? O pai, o avô, o bisavô, perdão, 4 gerações. O pai, o avô e o bisavô nasceram durante ou num ambiente de escravidão, de escravização. Era o povo de Deus, mas se colocou e se deixou entrar e ficar numa situação de escravização, né? A mente daquele povo estava cauterizada. Cauterizar é quando a gente queima um machucado para ali provocar uma cicatrização mais rápida, né? É cauterizado, ali fica sem dor, né? Aquilo ali fica num processo de cicatrização. O povo estava assim, naquele, sabe, o calo do lugar que não sente mais a pele direito porque está calejado, né? O povo estava cauterizado. E Deus veio com essa libertação maravilhosa para sacudir a mente desse povo.
Será que sacudiu? A gente vê ele no meio do deserto, né? A gente vê várias situações em que o povo volta e não confia em Deus. E eu fico pensando se era só o povo que não confiava em Deus ou se eu também tenho essas fraquezas de não confiar em Deus, né? No início de um problema, como primeira ação, eu entro em desespero, né? Ao invés de orar, ao invés de falar com Deus, ao invés de entregar isso nas mãos de Deus. Bom, o segundo tópico fala das 10 pragas de Egito, demonstração do braço forte de Deus. Êxodo 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferarei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então essas 10 pragas lançadas tinham vários significados, né? Creio que possivelmente ela foi contra vários deuses especificamente ali do Egito. Não parei para ver isso aí não, mas os deuses do Egito, que deveriam ser os deuses da fertilidade, da saúde, da água, do sol, não sei das quantas, né? Tiveram o seu poder desafiado mediante essas pragas, né? Para Israel, essas pragas deveriam significar o cuidado de Deus, né? Deus estava cuidando, Deus estava pelejando, Deus estava trabalhando. E para o Egito, os deuses do Egito, significava isso aqui, ó, executarei juízo sobre os deuses do Egito. Deus estava julgando, condenando os deuses do Egito através dessas pragas. Duplo significado. Primeiro, mostrar a Israel quem era o seu Deus. Talvez Deus tenha demorado 400 anos porque o povo esqueceu quem era o Deus deles e não clamou a Deus. Não estava pré-determinado e por isso aconteceu. Deus falou a Abraão o que aconteceria por conta da sua onisciência, né? Mas Deus tinha uma aliança com os antepassados de Israel. É por causa dessa aliança, né, que ele voltou e resgatou o seu povo. E a aliança era que Deus era o Deus deles e o povo era o povo de Deus. Era um povo que não poderia seguir ou servir a outros deuses. Era um povo exclusivo. Será que nós temos sido um povo exclusivo de Deus? Ou será que a gente tem servido a outros deuses? Eu tenho visto por aí muitas situações em que a gente se coloca numa situação de servidão, numa situação de escravização, né? Deus, por um lado, queria, em primeiro lugar, queria mostrar a Israel quem era o seu Deus. Em segundo lugar, queria punir os egípcios por sua idolatria, né? Mesmo sabendo que isso não aconteceria, Deus executaria o juízo. Voltando lá em Gênesis 15, onde eu li agora há pouco, Deus fala também lá atrás a Abraão que executaria juízo sobre aqueles que escravizaram o povo. Mas também julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então, Deus já tinha prometido a Abraão que julgaria esse povo que escravizou o povo de Deus. Sempre que a gente tem uma provação desse tamanho, uma punição, juízo e punição, né? Aqui, juízo e punição de Deus é para causar arrependimento do pecador.
a gente às vezes é punido por Deus sim, castigado por Deus sim. Deus é um pai, mas é um pai amoroso, e um pai que é amoroso castiga o seu filho, disciplina o seu filho. E Deus faz isso conosco. Deus nos disciplina quando nós erramos. Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Então ele traz juízo sim, ele traz punição sim, ele traz castigo sim, para que a gente se arrependa, entenda, identifique os nossos pecados e nos arrependamos dele, para que a gente volte a estar no centro da sua vontade. Agora, muitas vezes as pessoas são incapazes de se arrepender, né? E pelo contrário, elas blasfemam contra Deus, né? Essas lições do Egito, essas lições de Deus nos egípcios, né, não estão longe dos nossos dias, porque Deus continua nos castigando, continua nos disciplinando. Não porque Deus é mau, não. É porque Ele é amoroso. Ele quer que nós sobrevivamos. Ele quer que nós tenhamos a vida eterna. E para isso, Ele precisa nos disciplinar. A gente disciplina o filho, bota de castigo, tira as coisas que ele quer. Por quê? Porque na vida ele vai ter certas situações que o vão desafiar. E é melhor que eles sejam desafiados agora e aprendam a superar essas situações do que no futuro não tenha essa condição, né? Então, o terceiro motivo pelo qual o significado dessas pragas e dessa libertação era para subjugar os deuses do Egito, né? Deus estava mostrando através do seu poder que só ele tinha poder, que os deuses criados por homens não tinham poder. E nem o faraó, né, que se dizia ou teria um poder divino, de fato, teria algum poder para fazer frente àquilo ali, para vencer as 10 pragas. A gente vê na narrativa das 10 pragas que logo que Moisés apresentava uma praga, os mágicos do reino, os mágicos do Egito, queriam ou tentavam repetir essas pragas como mágica, né? E, de fato, não conseguiam. Não conseguiam fazer algo similar, algo parecido, mas, na prática, não conseguiam. E o que essas pragas causaram a Israel foi grandes problemas, né? Grandes doenças, problemas e situações dessa forma. As 10 pragas, né, para a gente não dizer que não citou, quando a gente é criança, adolescente e junior, né, geralmente tem na classe de EBD lá aqueles concursos para ver quem decora na ordem, onde está, enfim, né? As 10 pragas do Egito são essas: a água transformando em sangue, Êxodo 7, do 14 ao 17, as rãs, Êxodo 8, de 1 a 3, a praga dos piolhos, Êxodo 8, 16, a praga das moscas, Êxodo 8, de 20 a 22, peste dos animais, Êxodo 9, de 1 a 4, úlceras, Êxodo 9, 8, chuva de pedras, Êxodo 9, de 13 a 18, gafanhotos, Êxodo 10, de 1 a 6, trevas, Êxodo 10, 21, e a morte dos primogênitos, o juízo final, condenação, né, o juízo de Deus sobre o povo do Egito, Êxodo 11, 12. Então essas foram as 10 pragas. De forma progressiva, Deus veio trazendo estas situações contra o Egito, né, e sempre dando oportunidade a Faraó de liberar o povo. É bem verdade que Deus também endurece o coração de Faraó, para que ele não ceda e para que a história toda chegue no final.
Bom, mas ao final destas 10 pragas, a última delas tem a instituição da Páscoa, que tem uma simbologia muito legal, muito bacana sobre a redenção. A palavra Páscoa, né, do hebraico, significa passar por cima ou passagem. A alusão ao anjo da morte ou a morte dos primogênitos, que foi a última praga. Nesta última praga, né, Deus levou todos os primogênitos do Egito e todos aqueles que tinham o sangue do cordeiro na porta, essas casas não foram visitadas. A ordem de Deus na preparação desta Páscoa, está aqui o capítulo 12, a instituição da Páscoa. Olha, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele, até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Era para comer de noite, comer tudo, queimar o que sobrou, colocar o sangue do cordeiro no portal da casa, né? Comer de que forma? Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. O lombo cingido era pegar aquelas túnicas e amarrar para liberar os pés para poder andar e fazer atividades mais apressadas. Sandálias do pé calçado, pronto para partir, né? E cajado na mão, prontinho para partir. E essa é a Páscoa, né? E a simbologia é a simbologia da redenção e da salvação. João 1:29, e a gente tem os paralelos aqui no Novo Testamento com a substituição deste cordeiro por Jesus, né? João 1:29 fala, João falando claramente em todas as letras a Jesus. No dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro aqui fazendo referência à Páscoa, fazendo a referência a aquela situação. 1 Coríntios 5, de 7 a 8, lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Cordeiro da Páscoa, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com velho fermento. Então veja, a festa da Páscoa depois de Cristo mudou de significado. Antes era Deus tendo libertado o povo do cativeiro do Egito, e aí a passagem, a saída, para sair depressa dali depois que os primogênitos foram mortos e o povo foi liberto, redimido. E agora Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, o animal que foi morto e o sangue que foi aspergido, passado nas portas, não mais aconteceria. Agora era o Cordeiro Pascal Cristo. Ele foi imolado na cruz, né? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, ou não com aquele significado, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E aí, Paulo está falando aos Coríntios justamente essa mudança de significado. E, finalmente, 1 Pedro 1, 18 a 20... tem aqui, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento e que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse sim é o novo significado da Páscoa. A salvação, na saída do povo do Egito, era o sangue do Cordeiro na porta. O anjo do Senhor, ou o Senhor, passou levando os primogênitos, e onde tinha o sangue do Cordeiro, Deus poupou. Aí agora temos a Páscoa no novo significado. O sangue de Cristo redimiu, e é pelo sangue de Cristo que nós podemos alcançar a vida eterna, acreditando em Cristo, seguindo a Cristo. A salvação não por ouro nem por prata. Nossa alma foi comprada por um preço alto pelo sangue precioso de Cristo. Veja que a experiência da saída do povo de Deus do Egito com a morte de Cristo na cruz tem relação direta. A Páscoa foi substituída por uma Páscoa diferente. O sangue de Cristo, a morte dele na cruz, nos garantiu liberdade, nos garantiu vitória sobre a morte. Não somos mais escravos do pecado, agora somos libertos. Não somos mais escravos da morte eterna, agora temos a vida eterna mediante o Cordeiro de Deus, mediante o sangue de Cristo. Essa maravilhosa notícia nós precisamos entender, e nós precisamos entender que era o plano de Deus para a nossa salvação. A experiência de Israel naquela situação era uma experiência maravilhosa, né? E nós temos conosco essa situação. Cristo morreu na cruz para nos dar liberdade, para nos garantir a redenção, para nos garantir a vida eterna, né? Que coisa maravilhosa. A substituição de uma simbologia antiga. Simbologia é um ato, uma celebração antigo por uma celebração nova. Eu fico pensando que significado nós damos realmente à Páscoa. Será que eu consigo passar uma Páscoa sem comprar um ovo de chocolate? O que o ovo tem a ver com isso? Tem nada a ver com isso, né? E por que a gente quer, porque quer, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele? Isso não tem nada a ver com Páscoa, né? Eu lembro que ainda criança, ainda estudando numa escola que não era uma escola confessional, uma escola secular, né? A professora mandou a turma da minha filha fazer um desenho que tivesse a ver com a Páscoa. E foi muito engraçado que todo mundo desenhou coelhinho, ovo de Páscoa, e a minha filha desenhou 3 cruzes e uma ovelhinha olhando para a cruz, né? E todo mundo perguntou o que aquilo tinha a ver com a Páscoa. Não é isso que o povo sabe a respeito da Páscoa. Não é isso que o pessoal entende
a respeito da Páscoa. Páscoa é a morte de Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a sua ressurreição para nos dar vitória sobre a morte. Bom, e aí segue-se, né, depois do Cordeiro Pascal, né, depois daquele procedimento todo que foi colocado ali para que o povo fizesse, e aquilo ali garantiu uma salvação temporária, uma redenção temporária ali daquela situação. A gente parte para o Êxodo, porque depois desse evento, Faraó mandou o povo sair do Egito. O êxodo de Israel, a travessia do Mar Vermelho, a destruição final dos egípcios. E aí vem aquela situação da travessia do Mar Vermelho, né? É uma situação bonita, uma situação épica, em que Deus livrou o povo mais uma vez. Assim, porque logo depois que o povo foi liberto, né, do cativeiro, logo depois, ali no 12, a instituição da Páscoa, a 10ª praga, no versículo 29 do 12, a morte dos primogênitos, 37, a saída dos israelitas do Egito. E assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. 600.000 pessoas, 600.000 homens, mais mulheres e crianças. E aí vem toda a travessia, Deus guiando o povo pelo caminho, e lá pelo versículo 17 do capítulo 13 começa: tendo o Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne para o Egito. Né? E aí, lá pelo 14, começa a perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Então Faraó partiu atrás do povo em perseguição. E Deus manteve Faraó longe, numa distância ali segura, através da coluna de fogo durante o dia, foi deixando o exército de Faraó longe. E aí Deus manda fazer um movimento aqui legal, né? Olha, vai lá e volta e acampa, e aí eles vão dizer que os filhos de Israel estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, não sabem para onde ir. E aí o coração do Faraó se enfureceu, né? E aí Faraó aprontou seu carro, seus cavaleiros, seu exército, né? E Deus endureceu o coração de Faraó, olha que legal, né? E aí começou a perseguir e caminhar contra o povo de Israel. E aí Moisés abre o mar por ordem de Deus, né? O povo atravessa de pés enxutos e Deus fecha o mar e mata o povo, os egípcios naquele mar. O mesmo mar que serviu de caminho para atravessar o povo a pés enxutos, serviu de sepulcro para os egípcios. O mesmo mar que foi salvação, caminho de salvação, rota de fuga para o povo de Israel, foi o mar que trouxe o julgamento, o juízo sobre o povo de Israel. Deus usou o mar ali para ser a redenção para o povo e a condenação para o exército
de Faraó. Que coisa maravilhosa! E que sinal extraordinário do poder de Deus. Essa travessia, né, pode simbolizar também a ressurreição de Deus, a ressurreição do povo, né? Ao final, né, a gente vai morrer e vai ressuscitar com Cristo. Essa travessia depois dessa travessia, uma nova vida para o povo. E também entendo que seja um juízo para o povo egípcio. É algo assim maravilhoso o que Deus faz, o que Deus fez perante o povo de Israel, para ser algo memorável. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória os grandes milagres de Deus na minha vida. Que milagres de Deus na sua vida você tem trazido à memória? Esses fatos, esses acontecimentos são pessoais. Eles, se não aconteceram, peça a Deus que opere, que mostre, que atue. Eles você deve sempre manter vivos, você deve mantê-los sempre bem nítidos em sua memória. Era isso que Deus queria para o povo, que essa travessia, que as 10 pragas e todo o livramento servisse de uma base sólida para que o povo confiasse em Deus. Mas a gente vai ver que a mente do povo estava muito cauterizada, que o povo acabou adorando os outros ídolos no meio do deserto, que ao entrar na terra, a chegar na beirada para entrar na terra de Canaã, ficou com medo dos adversários e rapidamente se esqueceu quem era o Deus. Que Deus não nos deixe esquecer quem é o nosso Deus. Que Deus não nos deixe tirar da memória os grandes fatos e as grandes libertações que Ele tem feito em nossas vidas. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Deus que libertou o povo de Israel naquele tempo, nos liberta hoje do pecado, do juízo e da morte eterna. E pode nos libertar de coisas menores e mais simples que passamos em nossa vida. Que Deus nos oriente e nos abençoe nesse sentido.